Conflitos geopolíticos. Olá, amigos do nosso canal. Eu sou o Sérgio Meneghello e hoje vamos tentar entender junto com vocês os conflitos geopolíticos atuais e suas consequências. Este vídeo não se trata de tomar partido de um lado ou de outro, mas sim de relatar os acontecimentos e entender os interesses e impactos por trás desses eventos. Esses conflitos afetam diretamente a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. E muitas vezes somos apenas espectadores de uma realidade dolorosa. Vamos mergulhar nos principais confrontos que estão ocorrendo agora e discutir como eles impactam a vida das vítimas, tanto física quanto psicologicamente. Conflito entre Rússia e Ucrânia. O conflito entre Rússia e Ucrânia, que começou em 2014 com a anexação da Crimeia pela Rússia, evoluiu para uma guerra em grande escala em fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou uma invasão em várias frentes contra o território ucraniano. As motivações por trás desse conflito são complexas, envolvendo questões históricas, culturais e, claro, geopolíticas. A Rússia alega que está protegendo sua segurança nacional contra a expansão da OTAN, que, segundo o Kremlin, estava avançando cada vez mais para suas fronteiras. A Ucrânia, por sua vez, busca manter sua soberania e alinhar-se com o Ocidente, especialmente com a União Europeia e a OTAN, buscando garantir sua segurança e prosperidade. Esse alinhamento é visto pela Rússia como uma ameaça direta, resultando em uma guerra que já devastou grandes partes do território ucraniano e deslocou milhões de pessoas. A guerra resultou em uma crise humanitária de proporções gigantescas, com as vítimas sofrendo tanto com os bombardeios constantes quanto com a escassez de alimentos e serviços básicos. No entanto, além dos danos físicos, a guerra está destruindo a economia da Ucrânia e prejudicando a da Rússia com sanções internacionais. A reconstrução da Ucrânia será um desafio monumental, e muitos especialistas acreditam que, mesmo após o fim do conflito, levará décadas para que o país se recupere completamente. A saúde mental das vítimas também não pode ser ignorada, já que a incerteza constante, a perda de entes queridos e o deslocamento forçado estão criando uma geração traumatizada. O papel da Rússia também é centralizado em sua tentativa de manter influência sobre ex-repúblicas soviéticas, especialmente as que fazem fronteira com o Ocidente. Além de questões territoriais, esse conflito é uma luta por influência na região, com a Rússia buscando reafirmar seu poder geopolítico, enquanto a Ucrânia se alinha cada vez mais com as democracias ocidentais. Conflito entre Israel, Gaza, Líbano e a tensão no Oriente Médio. O Oriente Médio é um barril de pólvora, com tensões históricas que parecem não ter fim. O conflito entre Israel e Gaza é um dos mais antigos e sangrentos da região. De um lado, temos o Estado de Israel, uma democracia cercada de inimigos. E do outro, a faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, um grupo militante islâmico que se opõe veementemente à existência de Israel. A violência entre ambos é recorrente, com trocas de mísseis e bombardeios que afetam principalmente as populações civis. No entanto, o que poucas pessoas mencionam é a profundidade econômica da crise. Gaza vive um bloqueio econômico imposto por Israel e muitas famílias mal conseguem sustentar-se. As vítimas desse conflito enfrentam pobreza extrema, com colapso de infraestrutura e falta de recursos básicos, como água e eletricidade. Entendemos que Israel está respondendo a um ataque covarde do Hamas. Porém, essa resposta está praticamente varrendo Gaza de sua existência. Infelizmente, este conflito
não tem data para terminar. Além disso, o Líbano entra nesse conflito através do Hezbollah, grupo que também é apoiado pelo Irã e que constantemente lança ataques contra Israel. Essa conexão aumenta ainda mais as tensões regionais. O Irã, por sua vez, busca afirmar-se como uma potência influente no Oriente Médio, financiando grupos militantes que lutam contra Israel. A rivalidade entre o Irã e Israel é outro fator desestabilizador que ameaça a paz na região e coloca em risco a saúde mental das vítimas que vivem em um estado de constante alerta e medo. Essas famílias enfrentam traumas profundos que vão além da perda material. Crianças crescem sem saber o que é viver sem guerra, sem ouvir o som das sirenes que alertam para bombardeios iminentes. O impacto psicológico é devastador e a esperança de um futuro melhor parece cada vez mais distante. A tensão no Oriente Médio e o papel do Irã. Não podemos falar sobre o Oriente Médio sem mencionar o Irã. O país é uma potência regional que exerce enorme influência nos conflitos do Líbano, Síria e Iraque, além de apoiar o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano. A rivalidade entre Irã e Israel se intensificou nos últimos anos, com o programa nuclear iraniano sendo um dos principais pontos de discórdia. O Irã, além de sua disputa com Israel, também mantém relações tensas com a Arábia Saudita, rivalizando por hegemonia na região. Essa disputa entre sunitas e xiitas acirra as tensões em todo o Oriente Médio. As vítimas desses conflitos, que incluem não apenas os cidadãos desses países, mas também refugiados que fogem da violência, vivem em um cenário de incerteza contínua. A crescente tensão entre as Coreias. Outro ponto crucial é a Península Coreana. Desde o armistício de 1953, a tensão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul continua com episódios esporádicos de confrontos e, mais recentemente, a ameaça constante dos testes de mísseis balísticos realizados pela Coreia do Norte. Sob o comando de Kim Jong-un, a Coreia do Norte vem desenvolvendo um arsenal nuclear que preocupa a comunidade internacional. A Coreia do Sul, aliada dos Estados Unidos, vive à sombra dessa ameaça. E qualquer erro de cálculo pode desencadear uma guerra de proporções inimagináveis. A pressão psicológica sobre as populações dessas nações é gigantesca. Muitos sul-coreanos vivem temendo o colapso das negociações diplomáticas e uma possível invasão. O mesmo acontece com os norte-coreanos, que além de viverem sob um regime ditatorial, enfrentam pobreza extrema e falta de liberdade. A saúde mental das vítimas nesse cenário também é preocupante, com níveis elevados de ansiedade e depressão, resultantes da constante incerteza e do isolamento internacional que o regime norte-coreano impõe. Conflito entre Venezuela e Guiana. Eleições disputadas e reconhecimento internacional. Na América do Sul, temos a disputa entre Venezuela e Guiana pelo território rico em petróleo, conhecido como Essequibo. Essa disputa territorial é uma questão histórica, mas ganhou novos contornos com as recentes eleições venezuelanas. O governo de Nicolás Maduro, envolvido em um regime autoritário, promoveu eleições que muitos países, inclusive o Brasil, ainda não reconheceram. O pleito foi amplamente contestado por organizações internacionais e países que questionam a legitimidade do processo eleitoral, que é visto como uma tentativa de Maduro se perpetuar no poder. A não aceitação dos resultados das eleições por parte do Brasil e outras nações demonstra a crescente preocupação com a estabilidade política da Venezuela, que há anos enfrenta uma crise humanitária severa. A economia venezuelana está em colapso
Com hiperinflação e escassez de alimentos e remédios, milhões de venezuelanos deixaram o país em busca de melhores condições de vida, criando uma das maiores crises migratórias da América Latina. As vítimas desse conflito, tanto no campo econômico quanto no psicológico, enfrentam uma situação de extremo desespero. Além de perderem acesso a recursos básicos, muitos venezuelanos sentem-se aprisionados em um sistema que não oferece perspectivas de mudança. A questão da saúde mental aqui é igualmente grave, já que o constante estado de pobreza e incerteza empurra as pessoas para uma sensação de desamparo, gerando traumas profundos e colapsos psicológicos. O Brasil e a busca por um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Em meio a esses conflitos globais, o Brasil também tem buscado consolidar sua posição no cenário internacional. Há décadas, o país pleiteia um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, argumentando que o órgão precisa ser reformado para refletir o mundo moderno e não a realidade do pós-guerra mundial. No entanto, esse desejo do Brasil esbarra em obstáculos diplomáticos e políticos, já que as atuais políticas permanentes do Conselho têm pouca disposição para compartilhar seu poder de decisão. Nos últimos discursos na ONU, líderes brasileiros defenderam a necessidade de uma maior representatividade no Conselho, questionando a eficácia de suas intervenções em conflitos geopolíticos recentes. O Brasil argumenta que as atuais configurações da ONU são ineficazes para lidar com os desafios do século XXI, como as tensões crescentes no Oriente Médio e as disputas territoriais na América do Sul. Apesar de sua posição internacional, o Brasil também enfrenta desafios internos, como polarização política e crises econômicas, que afetam sua capacidade de ser um ator mais influente no cenário mundial. A busca por um assento permanente no Conselho de Segurança continua sendo uma ambição, mas o país ainda precisa superar barreiras significativas para alcançá-lo. O papel dos Estados Unidos nos conflitos globais. Os Estados Unidos desempenham um papel crítico em todos esses conflitos, não apenas como uma potência militar, mas também como líder global em influências políticas e econômicas. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm utilizado sua posição de superpotência para moldar os eventos internacionais e garantir sua própria segurança e interesses. No conflito entre Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos estão entre os principais apoiadores da Ucrânia, fornecendo bilhões de dólares em ajuda militar e humanitária, além de liderar o movimento de sanções contra a Rússia. Embora não envolvam tropas diretamente no conflito, os Estados Unidos desempenham um papel fundamental em armar e treinar as forças ucranianas, além de apoiar o governo ucraniano em sua luta para manter a soberania. No Oriente Médio, os Estados Unidos têm uma presença histórica importante, seja no apoio incondicional a Israel, seja no combate à influência do Irã na região. No caso de Israel, os Estados Unidos garantem assistência militar e diplomática, sustentando seu aliado em todos os confrontos regionais. Isso inclui o apoio durante os conflitos com Gaza e no confronto indireto com o Hezbollah no Líbano. A aliança com Israel também contribui para o aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã, país que os americanos consideram uma ameaça à estabilidade regional devido ao seu programa nuclear e apoio a grupos militantes. Além disso, os Estados Unidos continuam a desempenhar um papel crucial na Península Coreana, mantendo um contingente militar significativo na Coreia do Sul e sendo a principal força que impede uma escalada do conflito com a Coreia do Norte. Eles também se envolvem diretamente nas negociações diplomáticas, embora os esforços para desnuclearizar a Coreia do Norte tenham encontrado desafios contínuos. Nos conflitos na América Latina,
os Estados Unidos também têm papel ambíguo. Embora as relações com a Venezuela tenham sido marcadas por sanções e condenações ao regime de Nicolás Maduro, os Estados Unidos mantêm interesse na estabilidade da região. A crescente disputa entre Venezuela e Guiana, especialmente por questões de petróleo, também atrai a atenção dos Estados Unidos, que tem interesses estratégicos nas reservas energéticas dessa parte do mundo. O papel dos Estados Unidos em todos esses conflitos é guiado tanto por interesses econômicos quanto por sua visão de segurança global, seja no envio de armas, treinamento de tropas ou na imposição de sanções. Os Estados Unidos continuam a ser uma força dominante que influencia diretamente o rumo de muitos dos conflitos atuais. Isso inclui também a atuação nos fóruns internacionais como a ONU, onde os Estados Unidos têm um poder de veto significativo e, frequentemente, moldam as decisões tomadas sobre intervenções e resoluções de paz. A crise dos refugiados. Os conflitos geopolíticos atuais têm gerado uma das maiores crises de refugiados dos últimos tempos. Milhões de pessoas, especialmente da Ucrânia, da Síria, do Afeganistão e da Venezuela, foram forçados a deixar seus lares, fugindo da violência e da instabilidade política. A situação é agravada pelas condições precárias em que muitos refugiados se encontram, incluindo a falta de acesso a alimentos, abrigo e cuidados médicos adequados. Na Ucrânia, desde o início da invasão russa, milhões de ucranianos buscaram refúgio em países vizinhos, como Polônia, Romênia e outros países europeus. A Europa, embora tenha demonstrado solidariedade inicial, enfrenta agora o desafio de acomodar e apoiar essas pessoas a longo prazo. Muitas vezes, os refugiados chegam com traumas físicos e psicológicos, resultado das destruições e perdas que enfrentaram, o que torna o acolhimento e o tratamento humanitário ainda mais complicados. No Brasil, o fluxo de refugiados também é uma questão crescente. Em particular, venezuelanos e haitianos compõem a maior parte dos refugiados que buscam uma vida melhor. Nos últimos anos, a crise na Venezuela gerou uma grande onda de imigração para o Brasil. Muitos desses refugiados se encontram em situações de extrema vulnerabilidade, vivendo em condições insalubres e sem perspectivas de trabalho, o que agrava sua já delicada situação. Recentemente, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, tornou-se um abrigo improvisado para centenas de refugiados que se encontram praticamente abandonados à própria sorte. Sem apoio adequado, essas pessoas estão expostas a condições indignas, esperando por soluções que tardam a chegar. A situação é preocupante, pois esses refugiados, sem assistência governamental suficiente, enfrentam não apenas dificuldades econômicas, mas também psicológicas, devido à incerteza e falta de perspectivas. A saúde mental dos refugiados de diferentes partes do mundo está em colapso, principalmente devido à incerteza do futuro e ao trauma vivido durante o deslocamento forçado. Muitas dessas pessoas perderam tudo e precisam recomeçar do zero, sem garantias de sucesso ou estabilidade. A integração em outros países, ainda que seja a única esperança para muitos, traz desafios imensos, desde a adaptação cultural até a superação do estresse pós-traumático. A crise dos refugiados é, portanto, uma questão humanitária global, que exige uma resposta coordenada e eficiente por parte da comunidade internacional. O Brasil, assim como outros países, enfrenta a pressão de encontrar soluções rápidas para acolher e integrar esses refugiados, mas também precisa lidar com a falta de recursos e a crescente demanda por assistência. As consequências financeiras e psicológicas dos conflitos. Todos esses conflitos trazem consequências devastadoras, tanto no aspecto financeiro quanto no psicológico. As vítimas que são civis perdem seus meios de subsistência e enfrentam crises emocionais profundas.
Em muitos casos, a destruição de infraestruturas essenciais impede qualquer perspectiva de melhoria econômica e a pobreza se instala de forma permanente. A saúde mental das vítimas é uma questão que muitas vezes passa despercebida. Vivendo sob constante ameaça de violência, muitos desenvolvem transtornos como estresse pós-traumático, ansiedade e depressão. Esses traumas geram cicatrizes profundas que podem durar gerações. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando nossas reflexões. Deixe seu comentário para sabermos se você gosta desse tipo de conteúdo. Siga nossas redes sociais, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre essas questões. Explore outros conteúdos do nosso canal e descubra como as palavras podem motivar você a acreditar em si mesmo e perseverar em seus sonhos. Até breve!